Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã desta terça-feira, aqui no interior de São Paulo. Chuvosa, vocês acreditam nisso? Olha só que coisa. E aqui, nublado, ficar nublado. Teve um frio 2 dias atrás e agora está nublado, que são coisas inéditas nesse ineditismo do Brasil, né? Eu que sou um visitante de Sucupira ao Brasil, sempre fico muito feliz de quanto ineditismo tem no Brasil, né? Pelo menos climático. O resto são problemas que a gente já viu em algum outro momento e a gente vai falar sobre eles hoje. Hoje eu estou recebendo aqui meu grande amigo, jornalista e analista político, um dos melhores do Brasil, ouso dizer, nosso querido Wilson Lima, para falar um pouco sobre essa querela aí do IOF, como é que o governo vai sair dessa confusão em que se meteu o Fernando Haddad e a equipe econômica, com sempre aquela história, né? Sempre como estragar uma boa notícia, né? Vamos lembrar que tudo isso começou com uma boa notícia. Olha, o governo está contingenciando e bloqueando 30 bilhões de reais para fazer frente aí ao equilíbrio fiscal, para manter a saúde fiscal brasileira, e logo em seguida os caras me vieram com mais um dedo na mão grande e invisível do governo, né? E aí pegaram o IOF, que é um imposto regulatório, e nem sou só eu que estou dizendo isso, hein? Tem gente importante dizendo isso em alto e bom som, vou mostrar para vocês hoje também aqui. E aí me veio com essa história do IOF, causou uma quizumba danada, a oposição morreu de rir, enquanto Lula estava tonto, muito tonto, crise de labirintite, né, gente? O pessoal falando, não estou ofendendo ninguém. Tinha uma crise de labirintite, então estava meio tonto, não estava sabendo o que estava acontecendo. Depois a Gleisi falou, inclusive, que falaram para ele sobre isso, mas não falaram em detalhes, ele não tinha entendido, coitado. Não sabia de nada, em outras palavras, mas aí agora o Congresso está prestes a derrubar esse decreto presidencial aí, que aumenta o IOF por meio de um projeto de decreto legislativo, ou vários que estão lá tramitando, com chances razoáveis de vencerem essa briga. Então, vou falar com o Wilson sobre essa história toda, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre o IOF, vamos falar sobre as falas do Galípolo ontem, o que acontece se o IOF cai, se o IOF fica, o que muda na política monetária? Muda, não muda? Vamos falar também sobre o corte do preço da gasolina pela Petrobras, né? O que isso afeta o IPCA, como é que afeta a empresa, e também vamos falar sobre revisões do mercado otimista com o Ibovespa, né? Com as ações brasileiras aparentemente melhorando um pouco aí como é que se fala? Melhorando um pouco as previsões para o Ibov no fim do ano. A gente já tinha falado do Morgan Stanley umas 2 semanas atrás, agora foi o Santander e a XP que fizeram um pequeno ajuste aí no que eles esperam para o Ibovespa até o fim do ano. E também sobre fontes da Casa Branca que dizem que Trump e Xi Jinping podem conversar ainda esta semana. Beleza? Então, vou começar, antes de mais nada, dizendo a vocês para se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem o like, que tudo isso é muito importante. A gente está com 487 inscritos. Ontem, aliás, vou fazer um parênteses aqui, sem querer atrasar muito meu querido Wilson, mas vou fazer um parênteses. Eu quero agradecer de coração, assim, tem muita gente que me manda recado no privado, lá no Substack, ou mesmo no Instagram, ou no Twitter, e obviamente, né, eu sempre tento responder todo mundo, acho que tenho conseguido responder todo mundo. Se eu deixei escapar alguém, pode me mandar de novo, porque às vezes fica, né, são várias coisas que a gente faz durante o dia, às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, mas mesmo com atraso eu responderei. Mas quero dizer que ontem eu recebi um comentário excelente sobre o que a gente está fazendo aqui no Esquina Sucupira, sobre o crescimento do canal, sobre estratégias de crescimento, e eu queria agradecer vocês por isso, sabia? De verdade, assim. Porque o que eu tenho recebido são críticas, às vezes, mas sempre a gente nota, quando lê, quando ouve, que são críticas com o intuito de fazer com que esse canal cresça, fazer com que o Esquina Sucupira cresça lá no Substack, ou aqui no YouTube, ou lá no X,
E isso é importante e muito gratificante para a gente, né, que está fazendo esse trabalho. Porque sempre tem, né, olha, rapaz, está toró. Não sei se vocês ouviram aí o relâmpago, mas foi alto aqui. Então eu queria agradecer isso, porque é uma consultoria que vocês me dão e que vale muito, não só sentimentalmente, mas valeria, inclusive, se vocês vendessem, viu? Muito bem. Então, vou chamar o nosso querido Wilson Lima para a gente conversar um pouco mais sobre esse negócio do IOF, mas antes, aquele cordial bom dia aqui no chat. Lá está Maria Lúcia. Bom dia, inscreva, curtam e compartilhem. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Wilson. Saudade de vê-los juntos como antigamente. O Wilson já chegando aí. Lúcia Colnag, bom dia. Sucupira do IOF. Oderley Pinheiro, bom dia, pessoal. Carmelina de Moura, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Wilson. Dupla de milhões. Que maravilha vê-los junto novamente. Esse programa promete. César Vieira, bom dia, Sucupira. Fala, Rodrigo. Hoje o programa tem visita ilustre, diz o César. Maurício Henrique, bom dia. Eneida Alves, também dando um tchauzinho aí. Quem mais por aqui? O Edwin, nosso querido, como é que se diz? Correspondente internacional aí, venezuelano. Frio em Ribeirão é raridade, diz o César, e é mesmo, viu? Tô chocado, meu cara. Mas vamos lá, tá chovendo em Ribeirão Preto, pelo menos é o que parece aqui, a visão que eu tenho aqui do lado de fora deste ambiente. Muito bem, vamos... Rapaz, o que eu fiz aqui? Agora sim. Vamos chamar então para cá o meu querido Wilson Lima. Wilson, como diria o meu querido e grande inspiração, Silvio Santos, vem para cá, vem para cá. Wilson Lima, olha aí. Só falta a musiquinha do show de calouros, né? Aquela coisa, né? Bom dia, Rodrigo Oliveira. Wilson Lima. Rapaz, eu gosto do sonzinho da vinheta, rapaz, do Esquina Sucupeira. Vou te contar, viu? Assim, dá para colocar no radinho e, enfim, fazer a coisa. Não é? Mas, como é que se diz? Crédito a quem merece, né? Rodrigo Freitas, que me ajudou com isso. Na verdade, eu dei uma ideia, mas ele fez um negócio muito melhor do que o que eu tinha pensado. Como é? Você que conhece bem o Freitas. Como é? O Freitas agora praxe. Freitas agora tá trabalhando, agora tá com o Sam Pancha, né? Tá a dupla dinâmica, né? O Sancho Pança e o Freitas. Mas enfim, vamos parar de conversa mole. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia para todo mundo aqui no chat. Saudade do povo do chat aqui, enfim. Tem uma galera boa aqui que sempre está com a gente aí lá na outra casa. Mas é isso, Rodrigo. Vamos lá, vamos começar então. Vamos parar de conversa mole? Vamos lá, vamos trabalhar? Vamos de IOF. Wilson, Congresso Nacional, assim, parece que, né, o gato subiu no telhado com o decreto presidencial. O Hugo Mota sentiu a pressão e foi falar com o Haddad, né, e o Haddad com o Alcolumbre e com o Hugo Mota para saber, e aí, né? Passa, não passa? Isso já na semana passada, né? E aí o Hugo saiu com uma história de que, olha, o governo tem 10 dias para resolver essa situação, que, em outras palavras, é mudar o decreto, né? Ou derrubar o decreto, sair com o decreto. O que se ouve no Congresso sobre esse assunto? Então, Rodrigo, o fato é o seguinte, ontem teve uma reunião do Hugo Mota com do Hugo Mota, da Alcolumbre, com o Haddad, assim, os três, né? E assim, o Haddad foi muito claro, já apresentou para os deputados, o presidente da Câmara e para o presidente do Senado, todas as alternativas que o governo tem para a questão do IOF. A gente falava até isso aqui nos bastidores, né, o Rodrigo? Seguinte, o IOF subiu no telhado. Essa é a verdade. Esse aumento do IOF do PT subiu no telhado. O governo vai derrubar a medida, só que agora está tendo qual é o grande ponto nesse momento? O governo Lula busca uma saída honrosa para esse negócio. Por quê? Porque se deixar na mão do Congresso, o Congresso vai aprovar o projeto de decreto legislativo do Luciano Zucco no dia 10, passa para o Alcolumbre no dia 11 e acabou. Então, assim, só que isso seria uma derrota, assim, seria aquela...
será que ela derrota com requinte de crueldade, utilizando o termo do Silvio Luiz, sabe? Porque, primeiro, você derruba um decreto do Haddad. Segundo, derrubar um decreto do Haddad com base num projeto de decreto legislativo do Luciano Zucco, que é líder da oposição. Gente, aí é para fechar a casa e falar assim, não, entrega o governo, entrega a presidência da República para o Hugo Mota e acabou. Sabe? Eu fiz uma pesquisa sobre isso e o último decreto presidencial que foi derrubado foi lá na época do Collor. Do Collor, se não me falha a memória. E de cá para lá nunca mais teve isso, né? Já teve alguns entreveros, né? O Bolsonaro mesmo teve um problema parecido, sim. O Temer também. Mas o que o pessoal fala? Ninguém espera passar essa vergonha no Congresso Nacional, né? Porque você tem um decreto presidencial, em tese, não deveria passar pelo Congresso Nacional. O Congresso só vai ver isso quando se sente muito ofendido ou acha que a população está muito ofendida, né? E é esse o caso? Não, é exatamente esse o caso. Porque imagina a situação, é como eu falei agora há pouco, se você aprovou um projeto de decreto legislativo de um líder da oposição, é para você falar, gente, olha, fecha a casa, entrega a chave, acabou, sabe? Não tem... Então, é isso que o governo tem evitado. E tem chance de derrubar, né? Tem chance. Hoje, se eu fosse fazer uma aposta hoje no Rodrigo Osbet, meu amigo, eu apostaria as minhas 2 ações da Petrobras nesse negócio que ia ser derrubado, entendeu? Sabe? Enfim, gente, só para quem não acompanhava lá no meio de nossos papos, era a piada aqui da economia, eu sempre utilizava o mercado de ações com as minhas 2 ações da Petrobras. E é verdade, viu, gente? Ele realmente tem... Tem 2 histórias, vou fazer um parênteses aqui, que eu não gostei. Tem 2 histórias boas com o Wilson. Uma é essa, que ele realmente tem 2 ações da Petrobras. Eu não sei nem como é que se consegue 2 ações. Mas ele tem 2 ações da Petrobras. É falta de dinheiro, Rodrigo. É falta de dinheiro. Você vai lá, compra 2 ações, aquele valorzinho pequenininho. Tem 2 ações. E quando a gente estava falando daquela história do... Como é que se fala? Do dinheiro esquecido nas contas correntes, aquela coisa toda, o Wilson fez uma checagem no ar. Enquanto eu falava, ele fez uma checagem no ar e descobriu que tinha R$1 e alguns centavos. Não, acho que é 2 centavos, uma coisa assim. milionário. Economia real, gente, é isso. É aquela coisa que eu sempre falo, o jornalismo precisa aproximar as pessoas a informação precisa estar mais próxima das pessoas o máximo possível, né? Senão vira aquela coisa elitista e você fica aquela coisa de fato distante. Mas voltando a falar sério aqui, o que acontece, Rodrigo? Então, para o governo não passar esse vexame, então a Haddad está correndo atrás de todas as alternativas. Então, tem essa possibilidade de você antecipar créditos de petróleo, de ações do governo no mercado de petróleo. Tem a possibilidade de você também antecipar o fim da desoneração em alguns setores produtivos, são 2 ideias. Mas, assim, essa segunda alternativa da desoneração, ela é uma alternativa para 26, 27, 28. Então, isso é algo de longo prazo. A questão do petróleo, que seria a solução Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, parece ser mais plausível no curto prazo. Mas, mesmo assim, são recursos que ainda estão por vir, que é o que você sempre fala, é a matemática do Haddad, sabe? É o dinheiro que pode vir, e aí? E se tiver uma frustração de receita, vai passar de novo essa vergonha? Então... É isso, porque essa parte, para quem não está ainda inteirado sobre isso, essa parte do petróleo é o seguinte, uma parte seria dos novos leilões, do pré-sal e outros, que pode render aí algum dinheiro, que era um medo, inclusive, que isso entrasse nas contas já na revisão bimestral. O governo não fez isso, que foi muito bem visto pelo mercado, mas agora parece que pode virar a salvação, né? A tábua de salvação para a mudança no IOF. A outra parte seria uma mudança no cálculo que você faz ali do preço de referência do petróleo para royalties e algumas outras coisas, que é algo que está sendo discutido desde 2022, se não me falha a memória, mas que até agora não tem um consenso. Então, também fica difícil e pode virar um problema
judicial, né? Um problema de justiça, porque as petroleiras devem ir, se isso for feito do jeito que o Alexandre Silveira parece estar pensando, as petroleiras devem ir à justiça contra o governo para fazer isso. Mas eu queria, uma das coisas que eu vi aqui como alternativas, Wilson, que eu acho que você pode falar um pouco mais para mim, é o seguinte, era você aumentar ou tributar as bets, né? Buscar, sempre tem essa história, né? Porque é fácil, né? Como se fosse aquilo que o pessoal faz na Europa, né? Se você tem algum problema com a arrecadação, você vai lá e aumenta o imposto sobre bebida e cigarro, né? E você tem um monte de desculpa, olha, faz mal para a saúde, acaba custando mais, essa pessoa custa mais para o Estado, então ela tem que pagar mais, esse tipo de coisa. Bets, parece que é o mesmo problema, mas aí dizem a boca pequena, você é um cara que conhece melhor aí o Congresso, que as bets têm muita influência no Centrão, né, ou com parlamentares do Centrão. Isso é real? Isso faz sentido? Isso dificulta aprovar uma medida como essa, por exemplo? Olha, Rodrigo, faz sentido. Agora, tem um detalhe sobre essa história das bets, que a gente precisa trazer essa história para a origem, não é? Quem deu a ideia foi a Luiz Mercadante, presidente do BNDES. Então, assim, só daí você tem uma ideia da ideia maluca do governo Logo federal. No começo, né? Foi de Logo primeira começo, hora, assim. Né? Logo de primeiro, não, vamos aumentar a tributação de bet, porque pode ser uma solução para a gente. Olha, Rodrigo, numa situação emergencial, pode ser que passe. Tá? Eu sinceramente não descarto, porque de fato há uma convergência, até de discurso, entre setores da esquerda, por incrível que pareça, entre a esquerda que precisa arrecadar e o setor mais conservador do Congresso, que precisa de fato partir para uma linguagem, precisa apelar ali para a pauta de comportamento, para a pauta de costumes. Então, assim, uma possibilidade para você aumentar a taxação de bet é você pensar o seguinte, olha só, eu vou apoiar, isso seria uma coisa muito curiosa, mas não duvidem que isso de fato ocorra. Você ter o PT aprovando isso, você ter a ala conservadora, ok, eu topo para tentar resolver o problema, porque aí eu vou desestimular o jogo, e aí eu vou... Pode ser uma fórmula de você... Seria um discurso ali populista, mas seria um discurso fácil de você colocar ali pro eleitor. Não, que eu estou apoiando aqui o aumento da tributação da BET, porque eu estou de olho na pessoa que ela é viciada, etc, etc, etc. Então faz algum sentido. E o Centrão não se opõe a esse tipo de ideia, Rodrigo, apesar de ter um lobby muito forte no Congresso. Porque, assim, para o camarada que opera a BET, para ele é o seguinte, o grande ponto para ele é ter a autorização do jogo. Tá? Então, assim, ele tendo essa autorização, essa tributação, e se não tiver uma tributação que de fato, né, ingesse um negócio, inviabilize o negócio, ele até topa, porque a margem de lucro dos caras é uma margem de lucro lá em cima. Então, pode ser uma alternativa, mas mesmo assim, mesmo se você aumentar a tributação de bet, você primeiro precisa apresentar projeto, até agora não tem. Você precisa aprovar o projeto pelas duas casas. Então, assim, tem uma tramitação que vai demorar pelo menos uns 2 meses. Mesmo que você tenha essa alternativa, mesmo que todo mundo, vamos sentar aqui numa mesa e seja uma solução consensual, essa história de bet, meu amigo, só vai vigorar lá para setembro, outubro. Então, só que o governo precisa de receita para ontem. E aí, esse aqui é o drama do Haddad, porque nenhuma solução que o Haddad vai apresentar e que coloque na mesa, e como eu falei ontem, o Haddad, ele se colocou como fiador dessas medidas nessa reunião que ele teve com o Alcolumbre e com o Hugo Mota, nenhuma medida ela vai ser de curto prazo, como um decreto. Esse é que é o ponto. Esse é que é o grande problema, sabe? Ele vai ter que editar, para ele conseguir substituir o decreto, esse decreto do IOF, ele precisaria editar um outro decreto. Mas aí, qual é a possibilidade? Vou aumentar imposto? Sabe? Qualquer medida de aumento de imposto vai ser mal visto pelo Congresso. Então, vai ter esse problema. Então, assim, a verdade, Rodrigo, é que, mais uma vez, o Haddad criou um problema que ele não precisava. Quer dizer, até precisava, né? De novo, né? Esse a gente nós já cansamos de falar isso. Esse é um governo que gasta muito, não corta, não faz o dever de casa, e o resultado está aí. É um governo falido. Essa é a grande verdade, gente. O grande ponto é esse. E não tem solução fácil no curto prazo. Então...
Agora, você acha que pode ser só que até no vaticinário de Sucupira lá que eu fiz, uma das previsões que eu faço é que esse decreto não é que ele vai cair, mas ele vai ser alterado. Você tira ele e coloca outro, e aí adequando algumas coisas. Por exemplo, o risco sacado, que o Hugo Mota até no fim de semana falou, olha, esse aqui tem que ser imediatamente suspenso. Uhum. Obviamente está sofrendo uma pressão aí do varejo, de um pessoal que tem trânsito no Congresso, tem trânsito no Planalto, porque o risco sacado, para quem não lembra, é aquela história de você tem vários fornecedores, né? Você comprou de vários fornecedores, ainda tem que pagar, isso está parcelado, financiado de alguma forma. O fornecedor, para não ter que ficar te esperando, ele vai no banco e fala, olha, quem vai te pagar é a Americanas. Ficou famoso no caso das Americanas. Quem vai te pagar é a Americanas, me dá esse dinheiro aqui. E aí a Americanas vai pagando para o banco, né? E isso não era considerado um empréstimo per se, né? Então o IOF, né, tinha um alcance pequeno nessas operações. Agora, o que essa medida está fazendo, esse decreto, é considerando o risco sacado como um empréstimo. Agora, a minha dúvida é, você acha que pode ser só uma calibragem melhor das alíquotas e manter essa história do IOF ou não? Tem que cair tudo de uma vez? O que o pessoal fala lá no Olha, Congresso? pelo humor do Congresso vai cair tudo. Mas tem, de novo, Rodrigo, eu acho que uma solução para a questão do IOF, para não ficar tão feio para o governo, é você ter uma queda paulatina do decreto. Porque como foram várias medidas, então você pode ir derrubando aos poucos para fazer esse ajuste. Opa, consegui uma receita bem nessa linha. Opa, consegui uma receita aqui. Opa, vamos derrubar isso aqui. Ah, consegui outra receita extraordinária. Vamos derrubar esse outro ponto aqui. E aí você vai desidratando o decreto originário, né, original, melhor dizendo, para você não criar essa sensação de que o governo levou uma paulada. Mas assim, Rodrigo, aqui em Brasília, o que se fala é que esse decreto morreu. Só falta enterrar. Essa é a grande verdade. O decreto morreu. Só falta enterro. Só que, de novo, né, como aquela nossa metáfora, né, que a gente usava muito no meio-dia, só que, sabe, aquela história do cunhado que morre, mas deixa a dívida? Então, assim, agora você pode enterrar o cunhado, mas agora você tem que arcar com todo o transtorno da dívida deixada pelo aquele cunhado folgado que te leva a Heineken no churrasco, entendeu? Heineken não, te leva a Skol Litrão enquanto todo mundo está levando Heineken no churrasco. Olha a propaganda aqui. Olha a propaganda, Então, olha o marketing. Olha o marketing aqui. Então, assim, Rodrigo, esse é que é o ponto. Então, assim, esse decreto está morto. A questão é, agora, o que se discute é como você vai ajustar esse decreto para ficar menos feio para o governo. Essa que é a grande questão nesse momento. Então, por isso que o Haddad está se movendo de todas as formas. Ele precisa dar uma resposta até amanhã. Né? Você acha que isso balançou a base? Porque, assim, não foi só a oposição que ficou contra esse decreto, né? Teve União Brasil, ficou contra, teve outros partidos que já se posicionaram contra o decreto, né? Contra esse aumento do IOF. Você acha que isso balança a base de alguma forma, dado que a popularidade do Lula não melhora também, e você está cada vez, né, cada dia que passa, a gente está mais próximo do período eleitoral, né? Isso causa alguma mudança na correlação de força ali entre governo e oposição, ou não? Ô, Rodrigo, a gente tem que precisar. Essa relação do governo com a base sempre foi uma relação muito tumultuada. Tem uma frase que eu disse acho que foi outubro, acho que foi novembro de 22, Wilson Lima, profeta. Em novembro de 22, eu sempre falei isso. Dizem que o Lula, eu cansei de falar essa frase, dizem que o Lula é um animal político. É fácil você ser um animal político com o mercado favorável, com o Congresso, você tem uma base forte e com a economia a seu favor. É fácil. Eu quero ver o Lula animal político agora, com a economia desfavorável, com o Congresso hostil e sem uma base parlamentar. Isso, de fato, aconteceu. O que a gente está vendo hoje é que, de fato, o presidente Lula ele não é esse homem
Ele não é esse animal político que as pessoas colocam ele no pedestal, sabe? Não é isso. Então, com essa base parlamentar, ela sempre foi muito frágil desde o início do governo Lula. Então, o que a gente está vendo hoje é consequência dessa falta de uma base que não foi construída ao longo do tempo. E aí você tem uma série de episódios que complicaram ainda mais a vida do Lula. Você tem o próprio governo que não se ajuda. Você teve a articulação política do governo Lula, que é um desastre. Que sempre foi um desastre. E não é um desastre e não é um desastre do ponto de vista totalmente técnico, sabe? É um desastre porque os caras não conseguiram entender que esse Congresso atual, ele quer poder. Ele quer participar das decisões. Só que o PT é um partido hegemônico. Então, assim, enquanto o PT não virar essa chave, ele vai ter esse problema. E o que a gente vê hoje, Rodrigo, é que a cada crise que a gente visualiza hoje, você tem um subterfúgio desses integrantes dessa suposta base para poder sair do governo, abandonar o Lula sozinho. O governo Lula hoje é um Titanic furado, sabe? Já bateu no iceberg, entendeu? E só vai ficar lá a Glaze, o Lula e o Alexandre Padilha tocando violino no final do naufrágio do Titanic, sabe? Então, assim, a verdade é que, sim, União Brasil, PSD, MDB, Republicanos, são partidos que já estão com seus planos para 2025 e eles não contam com o Lula. Esse é o ponto, eles não contam, a não ser que aconteça. Lógico que em um ano em política é uma eternidade, mas assim. Mas o que acontece é que hoje não se conta com uma eventual. Assim, o que se fala em Brasília é que o Lula foi até insistir em uma candidatura presidencial, mas a ser uma candidatura bem esvaziada. E aí, meu amigo, é por isso que todo mundo já busca alternativa. PSD já tem alternativa para lançar candidatura, Republicanos tem sua alternativa, até MDB tem a sua alternativa. Então, assim, a gente, inclusive, tem nesse ponto, Rodrigo, que a gente não pode esquecer do movimento do Temer. Quando o Temer ele tenta montar uma coalizão, né, de partido de centro-direita, em nome de uma candidatura, ele está de olho justamente nisso. Aquele sinal que o Temer deu foi um sinal muito claro, que ele não vê mais o Lula como candidato forte para 26. E aí, se você for juntar outro contexto com a possibilidade de Jair Bolsonaro também fora do circuito, possibilidade cada vez mais concreta, você tem uma avenida para que esses partidos, de fato, consigam dominar a eleição para 26. E tem mais um detalhe. Hoje, pelo menos, até o colega da Folha publicou uma reportagem interessante falando que tem um acordo para que o PT comandasse a Comissão de Orçamento em 26, que é um ano-chave para a liberação de emendas na lei eleitoral. Já tem deputado defendendo que o Hugo Mota não cumpra o acordo com o PT e entregue a CMO para a Partido de Centrão. Se isso acontecer, meu amigo, esquece. É o fim. É a pá de cal. É a pá de cal. Se isso acontecer, é a pá de cal no governo Lula. Então, assim, você vê que há um cenário muito ruim para o presidente Lula e como ele falou, só que é como o presidente Lula falou na semana passada, só que eu vou pegar outro ponto. O Lula falou na semana passada que Deus esperou por ele para que ele entregasse as obras do Rio São Francisco. Amigo, só Deus consegue salvar esse governo. E aí ele vai ter que depender de um milagre. E aí, amigo, vou te falar uma coisa, eu não sei se Deus está afim de meter o seu bedelho nessa história, não, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa, estou aproveitando aqui rapidinho para eu poder te liberar também. Na sua opinião, são duas perguntas. Uma que a Maria Lúcia fez aqui, que é sobre impeachment. Você acha que com essa confusão toda é possível impeachment? CPI de INSS, essas coisas? Não, não, né? Impeachment não. Impeachment é um processo muito... Não, impeachment não. Isso aí eu só posso gravar com vocês que nem no radar da oposição tá a possibilidade de impeachment.
Mas o que eu queria de você, da sua opinião, outro dia a gente até estava com o Roberto Reis aqui, acho que você conhece o Roberto Sim, também, sim, né? sim, sim. O Roberto que estava aqui no Esquina, e ele é um cara que há algum tempo já tem falado que o Lula não disputa a eleição do ano que vem. Eu quero saber a sua opinião. Eu já falei a minha aqui, eu acho que o Lula disputa a eleição do ano que vem, porque ele não tem alternativa, na minha opinião, mas eu queria saber você, né? Até porque você consegue sentir aí todas essas forças, desculpa, todas essas forças políticas se movimentando, né? O Lula é ou não, se a eleição fosse hoje, né? O Lula é ou não candidato, e lá em 2026, ele é ou não candidato? Vamos lá, profeta, né? Aqui, Rapaz, aqui a gente grava que é para poder passar vergonha por mais tempo, né? Fica eternizado exatamente. no YouTube. Olha, se eu fosse, eu não vou dar uma de, eu não vou dar uma de Rolando Lero, né? É o seguinte, Rodrigo, acho que não tenho certeza. Pelo que achei, pelo cenário hoje, 25, se a eleição fosse em 25, o Lula seria candidato. Fato. Para 26, eu não aposto no Lula candidato. Por quê? O cenário que se desenha para os próximos 12 meses não. O cenário que se desenha para os próximos meses é um cenário muito ruim para o PT. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a olhar, porque hoje são 3 de junho, então o processo eleitoral ele começa a se desencadear daqui a exatamente a um ano. Né? Então você tem esses próximos 12, só que o Congresso, na verdade, só que as movimentações políticas elas começam ali a partir de março, com a desincompatibilização de vários integrantes da esplanada. Então, o cenário político para você já começar a definir, algumas forças, o deadline é fevereiro, quiçá março. Então, fazendo uma conta aqui de padeiro, até já me chamaram a atenção com essas pessoas de conta de padeiro, que falam que ela não é politicamente correta. Mas, enfim, fazendo uma conta simplória, o governo tem 9 meses para reagir. Só que vamos trazer aqui para a realidade, Rodrigo. Você que é um cara inteligente que entende muito mais de conta do que eu. O governo não tem dinheiro. O Haddad, acho que assim, essa história do IOF, ela é muito sintomática. Por quê? Porque o governo apresentou um rombo fiscal de 30 bi, contando com 20 bi do IOF. Então, assim, fazendo uma conta muito simplória, é um rombo de 50 bi. Exatamente. Então, assim, é uma conta bem simplória. 50 bi de rombo. Você não tem a possibilidade de arrecadação. Você não tem mais possibilidade de... Até as receitas extraordinárias do governo, elas se esvaíram porque o governo foi sacando nos últimos meses. Então, assim, e outra coisa, as obras entregas do Lula, por mais que ele tenha feito algumas obras, elas não têm efeito nenhum. Ela vai ter um efeito pontual ali, assim, como você tratar uma fratura exposta com band-aid, sabe? Pode ter algum efeitinho ali, mas nada muito circunstancial. Então, assim, e o governo não tem, e isso já ouviu de muito deputado, inclusive da base. O governo Lula 3, ele não tem um projeto de nação, ele não tem um grande projeto, ele não tem algo para entregar, sabe? É um museu de grandes novidades que, sabe, que não avança. Então, assim, em política, Rodrigo, a gente tem que, cada vez mais, em política, existem 2 pontos. Ou você vota pela esperança, ou você vota pelo medo. O problema do governo Lula, e aí que vem o X da questão, e por isso que o governo está encurralado, é que, primeiro, o governo já não tem o medo a seu favor. O que eu chamo de medo? O tal do risco de a defesa da democracia, isso já não pega mais. O ex-presidente Jair Bolsonaro já vai ser julgado pelo STF, é muito possível que ele vá em cana no ano que vem. Assim, então tem esse risco de risco à democracia. Então, essa bandeira o PT já perdeu.
Já não conta com essa bandeira, já não tem o risco Bolsonaro. A não ser que aconteça alguma coisa aqueles plot twist da política brasileira, que o Bolsonaro, né, vire candidato mesmo e tem o aval do TSE para isso, coisa que eu sinceramente acho impossível que ocorra. A não ser que, enfim, aconteça algo muito, né, uma virada de mesa daquelas. Né? Então, assim, não tenho medo a seu favor. E sem o medo, o governo também não tem esperança, ele também não vai entregar esperança. Qual a esperança que o cidadão, até sabe, qual é o sonho do petista? Não tem. Então, com esse cenário totalmente, sabe, de terra arrasada, um cenário em que o governo não consegue apresentar absolutamente nada, Rodrigo, eu não duvido que chegue ali por maio, junho, o Lula falar, utiliza a doença como subterfúgio, estou cansado, estou doente, sei lá, tomei muito Viagra nos últimos 4 anos, então assim, vou ficar quietinho, vou ficar quietinho, vou cuidar aqui na minha labirintite, deixa quieto, passo pro Haddad, toma conta aí. E o Haddad mesmo seria o candidato, é isso? Haddad é uma possibilidade. Agora, de novo, né, o Haddad é uma possibilidade, mas, de novo, depois da crise do Pix e agora do IOF, é muito difícil ele reverter essa... E a história do Tachad, né, eu acho que pega muito mal para a eleição. Né? Pegou. E de novo, Rodrigo, tem um problema no governo Lula, que, de novo, acho que o Lula perdeu uma bela de uma oportunidade e aí, eu não vou entrar no mérito por qual motivo. Eu vou falar da oportunidade perdida. Se o Lula quisesse, de fato, fazer um governo um pouco mais longevo, ele precisaria atacar nos pontos que são vitais para a sua visão junto à sociedade. Ele tinha que combater corrupção, sabe? Ele tinha que acabar com essa amálgama, sabe? Com essa imagem que ficou junto ao PT, de que é um partido tolerante com a corrupção. Só que tem um problema. Com o tempo, você percebe que o governo ele é cada vez mais leniente com a corrupção. Leniente, é. Então, assim, se você não ataca isso, o cidadão pensa, não, esses caras são corruptos, esses caras não vão mudar. Então, um governo leniente com a corrupção, um governo gastão e um governo descompromissado com a realidade, meu amigo, aí não tem esperança. Você não consegue semear esperança, você não consegue entregar esperança para o eleitor, e aí não tem como, Rodrigo. Aí é chovendo molhado. E aí, de novo, né? Como eu falei agora há pouco, você tem uma avenida posta para que em 26 se crie uma alternativa que fuja dessa polarização. Bom, é isso. Wilson, eu queria agradecer você imensamente por, né, dedicar um pouco do seu tempo para a gente aqui no Esquina. E já, né, você sabe que eu vou te incomodar mais vezes ainda, porque o pessoal aqui gosta tanto, quase que eu fico com ciúmes, gosta quase o mesmo de mim e de você, né? Mas não tem como, Rodrigo Oliveira. Tipo assim, você é o rei, eu sou apenas aqui um mero súdito, que é isso, pelo amor de Deus. Quem me dera, hein? Quem me dera. Mas muito obrigado mesmo. E, de novo, né, você sabe que, né, a gente sabe o quão difícil é organizar esses encontros. Mas, então, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê em breve, eu espero. A gente se vê em breve, sem dúvida não, querido. Se cuida, avante sucupira sempre e é isso. Olha, qualquer dúvida, você sabe, né? Assim, chama no Zap, que aqui já é 24 horas por dia ligado. Abraço, querido. Até mais, um abraço. Até mais, tchau. Bom, vou falar rapidinho aqui, então, para a gente, que já adiantamos aqui o horário. O Galípolo ontem estava no Centro de Debate de Políticas Públicas, falando um pouquinho, foi falar um pouco sobre o IOF também, falou sobre política monetária. Sobre o IOF, diz o Galípolo algo que eu lembro que eu falei no comecinho, que o Galípolo, né, que tinha gente importante falando que eu estava falando sobre o IOF regulatório, está aqui o Galípolo, ó. Sempre tive essa visão, diz o Galípolo, abre aspas, sempre tive essa visão de que não deveria utilizar o IOF nem para questões arrecadatórias, nem para fazer algum tipo de apoio para a política monetária. É um imposto regulatório
como está bem definido, ele não fala, mas definido em lei, né? Não embora, né, alguns chamem de banânia, o Brasil não é a República das Bananas, tem lei e elas devem ser seguidas. O que está acontecendo com o IOF está equivocado, não só na minha opinião, mas também na opinião do Gabriel Galípolo. E também, porque vocês lembram que tem gente que já fez essa conta, o impacto dessa medida do IOF do jeito que está, que não vai ficar, mas do jeito que está seria de um aumento de mais ou menos 0,25 ponto percentual a 0,50 ponto percentual na taxa Selic. Mas diz o Galípolo o seguinte, olha só, sobre o impacto disso tudo. A gente tende a consumir com mais parcimônia, aguardar essas notícias, né, do IOF, aguardar o desenho final para entender de que maneira e quanto deve ser incorporado nas nossas projeções, né? Por quê? Porque encarece o crédito, se encarece o crédito, fica, né, que é exatamente um dos mecanismos de transmissão da política monetária, né? Você encarecer o crédito, você deixa o juro mais alto, o crédito fica mais caro, as pessoas consomem menos porque tem menos dinheiro disponível, tá bom? Então, essa é uma das coisas que o Galípolo, essas são algumas das coisas que o Galípolo falou ontem no Centro de Debate de Políticas Públicas, muito ali, né, sobre política monetária, não abriu o jogo, não é para abrir o jogo, ele mesmo fala que não é uma hora para dar forward guidance, né, para dar indicativo do que será. O mercado continua olhando para essa história do IOF e para toda a tensão que a gente está vendo no exterior com tarifas, etc. e tal, e se a gente pegar aqui rapidinho aquelas opções de Copom que eu falei para vocês na semana passada, ó, cadê ela aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Ó, essa aqui são as opções de Copom. E está aqui, ó, 63% de probabilidade de manutenção da taxa Selic na próxima reunião, lá dia 17 e 18 de junho de 2025. Se você olhar aqui essa trajetória, isso chegou aqui, ó, a 83% de probabilidade aqui em cima, nessa linha azul mais escura, né? Agora está aqui embaixo, ó, 63,50. Vocês não conseguem ver meu mouse aqui, né, quando faz desse jeito. Deixa eu tentar compartilhar aqui de uma outra forma. Calma aí. Um momento, por favor. Coisa rápida. Acho que pode ser assim, vocês veem o meu mouse. Aqui, ó, pronto. Ó. Então, aqui chegou aos 83 e agora está em 63,50. Aqui embaixo, o aumento de 0,25, que está, neste momento, em 34% de probabilidade, mas já chegou aqui naquele momento mais estressado de 14,5%. Estressado que eu digo na precificação da opção de Copom, né? Lembrando, quem for fazer a opção de Copom, você aposta, e a palavra é essa mesmo, tá? Você aposta em uma decisão do Banco Central que vai ser tomada na semana ali de 17 e 18 de junho. Se a sua aposta der certo, a sua opção vale R$100. Hoje, para a manutenção, ela está valendo 63, então você pagaria aí R$ 63,50 para comprar a opção. Se o Banco Central mantiver a taxa Selic em 14,75 no dia 18 de junho, você vai lá e recebe R$100 para cada 63,50 que você colocou. No caso contrário, se você colocar aqui, comprar a opção de R$34, você recebe R$100 caso o Banco Central aumente a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Agora aumentou as chances aqui, isso quer dizer que você tem uma chance de ganho razoavelmente elevada, mas, né, como tudo na vida, o revés disso é que se não der o que você apostou, você perde tudo, beleza? Só para deixar bem claro isso, para não vender aqui soluções inexistentes, né? Mas vamos lá, outra coisa que está afetando a política monetária é a definição aí, o anúncio da Petrobras de corte no preço da gasolina, né? Na média ele ficou 5,6% de corte, deve ter um impacto no IPCA do ano de 0,1 ponto percentual, e isso, obviamente, fortalece aí as pessoas, as ideias ou as teses de que o Banco Central não deve aumentar os juros na próxima reunião.
isso dá uma espécie de contrabalanço aí contra o aumento da energia elétrica, que vai ter a partir desse mês, em função da bandeira vermelha, né, bandeira tarifária vermelha, que aumenta a energia elétrica, aumenta razoavelmente bem, mas o combustível pode contrabalançar isso e a gente não sentir tanto na conta total. É claro que se você usa mais combustível do que gasta energia, você vai sentir mais. Se você gasta mais energia do que usa combustível, você vai sentir menos e assim por diante. Beleza? Só para terminar aqui rapidinho, o Ibovespa, o pessoal aí corrigindo, né, ou revendo as expectativas para o Ibovespa para o fim do ano. Santander reviu o Ibovespa para 2025, né, terminando 2025 de 145 mil pontos, que era a expectativa do Santander no começo do ano, para 160 mil pontos. No nível em que está o Ibovespa, o índice Ibovespa, hoje, se você tiver a carteira replicada do Ibovespa, você teria, e o Safra e o Santander estiver correto, você teria aí um ganho de mais ou menos 16% ainda, 17% até o fim deste ano, né? A XP também fez um pequeno ajuste ali de 149 para 150 mil pontos no fim do ano. O Ibovespa, o Morgan Stanley, que eu falei lá no começo do programa, algumas semanas atrás a gente comentou aqui no Esquina Sucupira, já tinha feito uma nova previsão, levando aí o Ibovespa para 189 mil pontos em 12 meses. Isso quer dizer que lá em junho, o Ibovespa, então, se você entrar agora, você estaria aí, e o Morgan Stanley estiver certo, você estaria com um retorno de 38%. Beleza? O Safra também está olhando aí para o Ibovespa no fim do ano de 2025 a 170 mil pontos, mais ou menos 25% de ganho. Beleza? Então, mercado acionário mudando de perspectiva para os grandes bancos e corretoras, tá bom? E por fim, só para a gente encerrar mesmo aqui, que hoje está muito longo, fica muito longo, a Casa Branca, né, fontes da Casa Branca, dizem que o presidente Xi e o presidente Donald Trump, o ditador Xi Jinping da China e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem falar por telefone ainda esta semana. É real, não é? Ninguém confirma, ninguém desconfirma, né? Ninguém desmente essa informação, mas pode ter sido um balãozinho de ensaio para segurar um pouco do pessimismo que a semana estava começando em função de declarações aí, tanto da China quanto dos Estados Unidos, falando que uma parte não cumpriu o acordo que foi feito lá em Genebra numa semana passada, né? Acho que no fim de semana retrasado. Beleza? Então, é mais ou menos isso, um pouco de calma com esse tipo de informação, porque é melhor esperar essa ligação acontecer para saber exatamente também o que vai ser falado nisso tudo, né? E, para terminar aqui rapidinho, vou só colocar para a gente um evento de ontem que a gente tinha falado no Acorda Sucupira, que foi sobre Gerdau, né? Gerdau Metalúrgica, que eu falei, olha, com o aumento do alumínio, já estavam as BDRs, os recibos de ações da Gerdau lá nos Estados Unidos sendo negociados em alta, e isso deveria se refletir no Ibovespa, coisa que aconteceu. Você vê aqui Gerdau Metalúrgica e Gerdau Holding, né, digamos assim, não é Holding, né? E a Gerdau, a empresa Gerdau, subindo aí mais de 5% no dia de ontem, enquanto que a CSN Mineração caiu 2,50%, caiu mais de 2,5% nas negociações de ontem. Por quê? Porque a Gerdau ela tem operação nos Estados Unidos. Metade da receita da Gerdau, inclusive, vem da operação nos Estados Unidos. E se o alumínio fica mais caro para importação nos Estados Unidos, a parte do aço que é produzido ali pela Gerdau pode substituir em algumas aplicações o alumínio, e isso favorece a empresa, enquanto que o pessoal que está do lado de fora dos Estados Unidos não tem tanta vantagem competitiva assim. Beleza? No mercado de hoje,
0,15 de queda no futuro de Nasdaq e 0,27 de queda para o S&P 500 futuro. Bitcoin em queda de 0,59, o dólar fechou ontem a 5,68 e os juros caíram na ponta mais curta, os juros futuros caíram na ponta mais curta e se elevaram nas pontas intermediárias e longas, o famoso steepening, ou inclinou-se a curva de juros, né? Indicando que você terá juros mais altos no futuro, que há mais risco para emprestar dinheiro a prazos mais longos. Beleza? Eu, então, vou ficando por aqui. Neste finalzinho agora foi meio corrido, né? Mil desculpas para vocês, mas é só para a gente tentar manter aqui alguma coisa com o horário, né? Mais uma vez, queria agradecer aí. Se você ainda não segue o nosso canal, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho para você receber recomendações de vídeo toda vez que a gente tiver conteúdo novo aqui. E também deixa o like para que esse conteúdo seja distribuído para o máximo de pessoas interessadas possível. Aqui no cantinho tem um QR Code para você que quer acompanhar um pouco mais do trabalho do Esquina Sucupira. O Esquina Sucupira também tem uma newsletter que sai toda sexta-feira, semanalmente, né? Toda sexta-feira, lá no Substack, esquinasucupira.substack.com, ou então coloca no Google Esquina Sucupira, ainda somos o primeiro resultado. Beleza? Além disso, a gente tem um podcast que vai ao ar segundas, quartas e sextas, que é uma espécie de morning call, só o áudio mesmo, nas segundas, quartas e sextas, para dar uma ajuda para vocês com a nossa visão sobre o que está acontecendo no mercado financeiro e na política. Lembrando que Esquina Sucupira é aquela junção, aquele encontro entre a Faria Lima e a Praça dos Três Poderes. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa terça-feira. A gente se ouve na quarta, amanhã, no Acordo Sucupira, e se vê novamente às 7h30 na quinta-feira aqui no YouTube, ao vivo. Beleza? Então, até a próxima e avante Sucupira!